Olá, como vai? Hoje eu quero explicar um pouco sobre holding familiar e como que a gente pode resolver a dor que é a transferência desse patrimônio de uma geração para outra. Eu sou Kerberly, tenho 25 anos de advocacia e já lidei com inventários, já enfrentei um custo, já enfrentei essa dificuldade que é lidar com a burocracia e despesas à vista no momento de luto pela perda de um ente querido. E a gente ouve falar de outras soluções, como doação com reserva de usufruto, mas você perde a propriedade do imóvel, perde o controle do imóvel. Você não consegue mais vender, você não consegue fazer outra transferência. O testamento também não é uma boa solução, porque ele pode ser contestado e ele tem os mesmos custos do inventário. Então, qual que é a solução mais eficiente, que realmente funciona? Que é o que a gente fala de holding familiar. O que é uma holding familiar? É uma empresa que tem como fundamento legal o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações, que permite que o objeto social de uma pessoa jurídica seja a participação em outras pessoas jurídicas, ainda que seja apenas para usufruir de incentivos fiscais. A holding ela teve origem lá na Revolução Industrial, lá por 1750, são os primeiros registros, exatamente para financiar novos negócios, como a colonização das Américas, a eletricidade. Eram assuntos que havia um grande risco e os bancos não queriam apresentar recursos para financiar essas empreitadas. Então, pela holding foi oferecida à população, aos investidores, participações societárias para que eles fornecessem dinheiro para financiar essas empreitadas. E qual que é a base legal? Quem que fez a legislação das sociedades por ações, que hoje é a Lei 6.404 de 76? Foi uma encomenda do Mário Henrique Simonsen, lá por volta de 74, para o Alfredo Leme Filho, que era um teórico, um professor da PUC do Rio de Janeiro, e para o Bulhões, que era um ex-empregado do BNDES, na época era só BNDE, que tinha muita experiência com grandes obras e sabia da dor que era conseguir recursos para grandes obras de infraestrutura e sem que os administradores desses empreendimentos tivessem a sua responsabilidade definida. Então eles criaram essa legislação, uma legislação muito moderna. Para você ter uma ideia, já naquela época se falava em governança, em responsabilidade social, né, que hoje é a sigla ESG, na época já tinha então essa ideia. E o que faz a holding então? Ela vem do verbo to hold, que é de segurar, suportar. Então, ela suporta participações societárias de outras empresas. A ideia então é que existam um conjunto de empresas, cada uma especializada em determinada atividade, e é em cima delas uma controladora, que é o que a gente chama de holding. Então, quando a gente fala em holding familiar, a família vai ficar em cima dessa holding, enquanto o patrimônio da família fica embaixo dessa holding. Então a gente tem diversas cestas de ativos, cada cesta compõe determinada atividade e que é a holding que controla todas essas pessoas jurídicas. Então o risco de um negócio não contamina os outros. E lá na holding, então, onde a família participa, que se faz todo um planejamento, uma governança familiar, através de um acordo de sócios, definindo como que vai ser a participação de cada um, qual que vai ser a responsabilidade, qual que vai ser a autonomia de cada integrante da família. Isso tudo completamente adaptado aos desejos da família. Porque a gente não está mais falando em direito civil, a gente está falando em direito empresarial. E dentro do direito empresarial existe uma grande flexibilidade, uma grande gama de ferramentas à disposição das empresas, exatamente para estimular negócios. Porque o Estado quer estimular negócios, porque são os negócios que geram riqueza, que geram recolhimento de impostos, que contratam pessoal.
Então, por exemplo, a própria Constituição Federal assegura a imunidade do ITBI na transferência de imóvel da pessoa física para a pessoa jurídica em procedimento de integralização de capital, exatamente para criar condições, para facilitar as condições para que as empresas tenham capital social elevado e assim girem mais a economia, tenham mais lastro para gerar economia e para fazer grandes obras, enfim. A legislação permite isso e não necessariamente você precisa fazer grandes obras, etc. Né? Na holding ela basta a participação societária em outras empresas. Então existe essa legislação que favorece a transferência desse patrimônio, eliminando o ITBI, eliminando também o imposto de renda sobre ganho de capital, que era um outro problema que acabou surgindo no decorrer dos anos, porque existia uma grande valorização dos imóveis e aí na hora de passar para a holding isso tinha um ganho de capital muito grande e todo mundo parou de fazer. Então a legislação do imposto de renda foi alterada, é o artigo 23 da Lei 9.259, se eu não me engano, e que permite então que o próprio contribuinte escolha o valor que ele quer transferir o imóvel, se é pelo valor do imposto de renda ou se é pelo valor de mercado. Eventualmente, se o valor de mercado reduziu o preço, né, em relação ao valor de aquisição, pode ser escolhido esse valor também. E a gente tem um grande benefício que é afastar o poder judiciário dessa discussão, porque a gente pode definir, isso também é critério da família, uma cláusula de arbitragem nesse acordo de sócios e também no contrato social da pessoa jurídica, para que qualquer conflito, qualquer litígio seja levado para arbitragem. Então não fica dependendo de sorteio, de vara judicial, de juiz, desembargador e de jurisprudências vacilantes que acontecem no judiciário e nem tampouco a demora que é o judiciário, o custo que tem lá e muitas vezes a ineficiência, porque o volume que tem lá é muito grande de processos, então o caso das famílias acaba ficando para segundo plano, né? Então a gente tem também uma cláusula, pode colocar uma cláusula de empenhorabilidade e aí a gente tem preservado o patrimônio em relação a dívidas dos negócios, que é uma preocupação muito grande que a gente tem de separar o patrimônio dos negócios do patrimônio da família, porque todo negócio gera risco. Então na holding familiar a gente não tem atividade que gera risco, não tem prestação de serviço, não tem fornecimento de bens, não tem contratação de capital de giro, então não tem risco que possa contaminar o patrimônio, que é isso que a gente não quer. E a gente não fala em blindagem patrimonial, a gente fala em proteção patrimonial, porque aqui não cabe fraude. Qualquer caso de fraude, esse sistema ele desmonta num despacho judicial de 3 linhas. Então a gente não vai usar isso para fugir de execução fiscal, não vai fazer holding familiar para fugir de penhora judicial e nem para fraudar a legítima de herdeiro. E também se já tiver inventário, não dá mais para fazer holding porque já faleceu. Isso só serve como planejamento preventivo. Depois que aconteceu já, aí é outro roteiro que tem que ser feito. Então a gente não fala em blindagem, a gente fala em proteção, porque a gente cria essas camadas de proteção, são as pessoas jurídicas, cada uma com a sua atividade, e aí cada uma dessas atividades contém o risco das suas atividades ali dentro daquela pessoa jurídica. Então tem um efeito muito eficiente de proteção patrimonial. Então a gente tem organização patrimonial, proteção patrimonial, redução de impostos e evitar inventário.